Chegamos. Hoje vamos falar de sabotadores, autossabotagem. Então fica com a gente, vem agora, vai lá, você vai prestar atenção. Daqui a 3 minutos exatamente vamos começar com o conteúdo. Então não perca tempo, vem participar, já chama todo mundo. E se você está assistindo essa live depois, presta atenção, clica na bio, né? Tem lá as 6 lives que nós fizemos, hoje é a 7ª, para você poder entender. Hoje a Andréia chegou cedinho. Vamos lá? Chegou. Oi, É isso mesmo. Oi! tudo bem? Chegamos! Chegamos Uhum. para mais uma live, a 7ª live, autossabotagem, é isso? Hoje nós vamos falar de sabotadores. Deixa eu só pegar aqui, ó, o que nós fizemos antes, né? As pessoas vão começar e vão ver depois. O convite segue lá, entra no Trello para ter toda essa sequência. Então nós falamos, primeiro entender aonde você está, saber o seu estado atual. Depois falamos do ponto F, que é o ponto de felicidade, de chegar lá na frente. Falamos da equação do sucesso, não é isso? De o que você, já que você sabe onde a sua felicidade, a sua realização está, tudo que você tem que fazer, o que te leva para lá e o que te impede de chegar lá. Falamos do negocinho gostoso, que é muito ruim, chama-se zona de conforto, né? Depois da É. zona de conforto, falamos da procrastinação, para de procrastinar, que é deixar para amanhã. E depois da procrastinação, a Andrea falou a semana passada do mindfulness, a importância de estar presente no momento presente. E hoje não poderia deixar de passar nessa sequência. Nós falamos, são 12 lives, para realmente te ajudar a alcançar realmente, ainda esse ano, mudar a chave. Não precisa esperar virar o ano para que isso aconteça. Hoje nós vamos falar de sabotadores, né? Eu já estava vindo no gancho, a Andrea chegou. Agora, fala, minha irmã, dá boa noite para o pessoal que chegou. Eu só estava falando para as pessoas lembrarem do que já falamos, né? É isso aí. E reforçando o convite, né? Você que ainda não teve a oportunidade de assistir todas as lives, não esquece, clica aí, ó, no link da bio, entra para o nosso grupo do Trello, é gratuito, é na faixa, né? Grátis, É né? de grátis. Para que você possa acessar e lá tem ferramentas, tem um plus para você, o algo a mais. É muito. Nós vamos ficar felizes em tê-los lá conosco no Trello, né? Na nossa família, aí todo mundo cresce. E eu gostei muito da sua fala agora, Júlio, que não precisa esperar virar o ano ou chegar no final do ano. A mudança que a gente quer pode ser iniciada neste momento, no aqui e agora. Né? E é por conta de tudo isso que nós estamos aqui fazendo esse convite para que você possa olhar para dentro, né? Um mergulho interior. Eu gosto, no meu link da bio, eu coloco autoconhecimento, autocuidado. Ele traz o que? Bem-estar, traz qualidade de vida, traz a tão sonhada felicidade que todos nós buscamos. E para cada um é o seu ponto F, né? O ponto da felicidade. E aqui nós estamos construindo essa jornada. Porém, nós temos os empecilhos, as situações que nos impedem de alcançar essa famosa felicidade. São os sabotadores, a autossabotagem. E eu fiz uma chamada, né? E veja se faz sentido para você que está aqui na live, você que vai assistir depois, aquela vozinha que diz: Isso não é para você, você não é bom o suficiente, precisa Uhum. melhorar ainda mais, é, a vida é muito difícil, né? E tantas outras vozinhas internas. E aí, nós vamos falar sobre isso e aqui com o nosso especialista em autossabotagem, Júlio Morim, que é ele que vai mandar aqui.
né? A noite de hoje, lógico, vou complementá-lo, ajudá-lo, Uhum. mas quem manda hoje aqui, quem toca a noite, é o especialista da vez, Júlio Morim, falando de autossabotagem. E, Júlio, o que é esse raio da autossabotagem? Para a gente entender melhor. Autossabotagem. Mas antes de entrar na autossabotagem, você estava falando da importância do hoje, de fazer. Nós fizemos uma sequência aqui no, no Instagram, lá no TikTok, falando dos pergaminhos, né, de 10 princípios. O princípio que eu estou lendo hoje, eu li o dia inteiro, é viverei o hoje como se fosse o último dia. Né? Então, quando a gente trazer essa situação de tudo que nós já passamos aqui nesses 6 encontros, e hoje é o 7º, é viver hoje como se fosse o último dia. Isso que eu quero dizer, meu amigo, minha amiga. O ontem é ontem. Você não tem como puxar o tempo, as dores, resolver os problemas de ontem. Não tem como, nesse capítulo, o autor fala, não tem como a criança que vai nascer amanhã nascer hoje. Não tem como você colher uma situação que amanhã, se não for hoje. Então, um único dia que nós temos, a única hora que nós temos é o agora. Então, por isso que nós falamos viver o presente, acabar com a procrastinação de deixar para amanhã, fazer uma agenda e também falamos também daí passando o sucesso. André falou, Júlio, o que são sabotadores? Né? Os sabotadores, imagina, é você pegar toda a sua energia, toda aquela sua força, quando você tem, ao invés de nadar, se você pegar, vamos pegar uma imagem, você está no mar, né? No mar. Ao invés de você nadar para a praia, você pega, mergulha e nada para baixo. Então, isso é um sabotador. Ao invés de você pegar a sua energia para fazer coisas positivas, você gasta o seu tempo, né? Você torna esse bem precioso com algo que não vai te levar vai te deixar e vai te colocar para baixo. Então, os sabotadores são padrões mentais que nós temos e eu vou dizer quando eles surgiram para que você entenda. E hoje é só para dar uma passada, sabe? Para você falar assim, uau, é isso que acontece. O processo, né, tem uma devolutiva. Eu vou explicar para você onde você também consegue fazer. É um teste gratuito. Aí, você fala, Júlio, se tem um gratuito, por que vocês têm devolutiva? Porque na devolutiva, além de tratar no detalhe, a gente consegue te dar ferramentas para minimizar essa situação, tá bom? Antes da gente passar para frente, uma coisa que é importante. Eu gosto muito desse assunto. Portanto, André, você pode me cortar na hora que... Por que eu gosto tanto? Porque na hora que você vai fazer uma... Eu faço as devolutivas, né? Acompanho para fazer uma devolutiva de sabotadores. A pessoa fala assim, puxa vida, eu sei, eu vou contar na hora do meu sabotador, né? Porque eu conto para todo mundo mesmo, para você entender por que isso acontece, né? A pessoa fala, caraca, eu sou assim, eu sei, e o legal é quando você fala assim, eu sei quando é que aconteceu, quando eu comecei a me sabotar, que E é aí parece que a chave libertador. muda. É Hã? libertador, né, Júlio? E é justamente isso. E é esse caminho hoje que eu quero te ajudar, tá? E passar uma informação. Olha só o que acontece. Só 20% é um estudo feito, e 20%, eu vou te dar a fonte daqui a pouco, tá? Mas 20% das pessoas alcançam todo o seu potencial, né? São felizes verdadeiramente. As outras 80% das pessoas, elas vivem e vivem se nadando para baixo. Parece que estão com uma pedra, sabe aquele negócio daqueles desenhos, aquela pedra, aquela bola de ferro segurando, ou você no mar, pior, ajudando você lá para baixo. Então, é isso que a gente tem que tentar entender. Se você está aqui, meu, parabéns. Sabe por que parabéns? Porque é uma chance que você vai ter de entender o que acontece na cabecinha, tá? Vamos dar continuidade, minha irmã? Vamos, com certeza. E que triste, né, Júlio? Apenas 20% né, buscam esse desenvolvimento, são felizes e têm essa clareza. Mas tá bom, Júlio, você explicou o que é autossabotagem, mas explica pra gente, para que possamos entender
de onde vem essa autossabotagem? Quando que dá esse start? Todo mundo tem esses sabotadores? Conta um pouco pra gente sobre isso. Você falou tudo, todo mundo tem. No total, são 10 sabotadores. Vou chegar lá na frente. São 10 sabotadores que todos temos os 10. Mas, normalmente, tem 2 ou 3 que são os que judiam, são os que machucam, que fazem a gente sentir dor, literalmente sentir uma dor. Né? Isso acontece na nossa infância e no nosso começo de adolescência. Porque nessa época a gente não está maduro o suficiente para entender certas coisas que acontecem em nossa volta. Então, quando surge, você cria, em determinadas situações, você começa a criar padrões para se proteger. Entende que um sabotador, esses padrões são como quebrar um braço. Você quebra, você coloca um braço, essa aqui é a figura, você coloca um gesso e ele vai te proteger. Só que depois de certo tempo, né, que depois que está curado o seu braço, você tira o gesso. Só que o sabotador ele não sai, ele fica lá. E aí você fala assim, Júlio, mas tem sabotador que é bom. Não, não tem sabotador que é bom. Sabotador bom é sabotador dominado. Se ele não está dominado, ele vai te dominar. E é importante você entender isso. São duas coisas que eu sou apaixonado. Minha irmã, você sabe, e você que está aí do lado, que já conhece, sabe que eu adoro o perfil comportamental, que é o DISC, muito conhecido. Né? Quando você entende qual que é o seu perfil e o perfil das pessoas que estão à sua volta, tudo fica mais fácil. Né? Você sabe como se comunicar com as pessoas que estão à sua volta. Quando você entende os sabotadores, os seus sabotadores, você entende como você reage a algumas situações e fala, caraca, é isso mesmo. Né? Então, e essas reações, elas surgem por padrões que nós tivemos lá atrás e vamos carregando. 50, 60, 40, é isso mesmo, a gente vai levando para frente. Ou para frente ou para o fundo, né? É como a gente reage a esses sabotadores, literalmente. E, Júlio, tá, você explicou de onde eles vêm e conta um pouco para a gente aqui, para que a gente possa aprofundar a reflexão. E o que isso tem a ver, a autossabotagem, com a mente, com o cérebro? Conta um pouco para a gente entender um pouco mais. Pode ser? É lógico. Bom, a autossabotagem são padrões, são padrões repetitivos que nós temos, são maneiras que nós blindamos o nosso cérebro lá atrás. O nosso cérebro, ele é feito para nos poupar. Né? Tudo que acontece com a gente é para poupar energia, para que você sobreviva mais. Então, toda vez que você tem algum momento que vai gerar um estresse, o padrão normal volta, padrão para o cérebro, né, para o seu cérebro. Ele volta e fala, não, o seu lugar é aqui. Então, ele não quer que você vá para frente. Então, ou algum trauma que você teve por uma reação, né? Um trauma lá na infância, você fala, isso aqui eu não quero. Né? O nosso cérebro, né? Os sabotadores, ele aparece em voz, aparece como vozinhas, né? Não vai dar certo. Poxa, se eu fizer isso, a vergonha que eu vou passar. Por quê? Se eu fizer isso, ó, vão rir de você. Olha, se você não sabe, né? Não sei, eu não vou mostrar, porque se aparecer na televisão, aparecer no celular, as pessoas vão achar que eu sou engraçado, que eu sou feio, careca, cabelo branco, barba branca. Você começa a pensar nisso, eu não faço. Só que aí vem o sabotador. Um dos meus sabotadores é um chamado, vou falar na frente, mas vou falar já. É um hiperrealizador. Então, se você falar assim, Júlio, vai lá e faz, o hiperrealizador vai lá e faz. Então, nem sempre ele vai me levar, posso realizar, mas no excesso vai causar um dano, que eu vou falar lá na frente. Então é isso. O nosso cérebro ele é feito para nos proteger. E ele cria esses padrões para que não saiamos dessa zona de conforto, para que a gente não experimente coisas difíceis. O que acontece? Você vai entender, dentro dessa live de hoje, a gente tem um padrão de segurar a live por 30, 40, não passar muito disso. Eu vou tentar, eu vou policiar. Tá? Até pus o horário agora para não passar. A gente tem assim, a gente tem o nosso sabotador, né? Que é o crítico, que é o principal.
e tem o lado sábio. Também tem um lado bom no nosso cérebro. Só que a hora que você começa a perceber que você está se sabotando, está indo para o lado errado, só o fato de perceber, você já está fortalecendo o seu lado sábio, fazendo com que você enfraqueça aquela vozinha que está falando, ah, não faz, então faz. Ah, mas se eu fizer, vão achar que eu sou injusta, eu não tenho coração. Então, é essa que é a situação. A gente precisa entender, tá bom? E aí, minha irmã, dá continuidade. O que você quer saber mais? Vamos lá. Tem um E cronograma. pode Fala. falar. Então, são essas vozinhas são esses inimigos internos que a gente tem, e você disse que nós temos 10 sabotadores, né? Tudo isso de sabotadores. E por que é tão difícil a gente parar de ouvir, né? De falar, não, isso aí não é comigo. Como que cuida disso? Como a gente pode fazer para melhorar essa situação dessa autossabotagem? Porque é um sacrifício para nós mesmos, né? É, bom, Não leva a gente vamos lá. para a felicidade. Então, como que a gente E, neutraliza, elimina, legal, manda embora esses sabotadores aí? legal. Eu vou falar, vou mostrar a fonte agora, porque é interessante as pessoas, se quem tiver interesse, é interessante quem tiver interesse vai lá e busca. Ó, é assim, ó. Esse livro, Inteligência Positiva, de Shirzad Chamine. O nome é complicado. Então, mas o que aqui, com base nesse livro, a gente consegue desenrolar toda essa situação. Ele estudou bastante para traçar essa situação. E é, eu falei um pouquinho do que são os sabotadores, né? Uhum. Então, são os padrões que nos protegeram na infância e o nosso cérebro quer que a gente se proteja, quer que a gente economize energia para não gastar tanta, né? Não correr risco, porque para ele é tudo correr risco. Então, ele foi feito para nos proteger. E todos nós, dentro aqui da literatura, diz que tem o coeficiente de positividade. Esse coeficiente de positividade diz o quanto do seu tempo você trabalha para você alcançar seus objetivos. Quanto tempo você trabalha, você está agindo para ser mais feliz e mais realizado. Aí, bate mais ou menos, mas o bem mais ou menos que assim, ó, 75% das pessoas, 25, só 25% das pessoas trabalham, vivem de maneira positiva para alcançar os seus resultados. Trabalham de uma maneira que te impulsiona. Os outros 75% tá lá, trabalhando de um jeito que não vai te levar para o seu resultado, não vai te levar a alcançar o que você quer. E quando você pega as pessoas que têm aqui um QP, que é o índice de positividade maior, você tem equipes de vendas que vendem 37% a mais. Um médico que está feliz, está realizado, está produzindo, ele tem 20% de diagnóstico mais rápido e mais eficaz. Você tem times, equipes, 31% que dão mais resultados. Então, se você vê só, quando aquele conjunto está trabalhando de uma maneira positiva, os resultados são muito mais altos. E aí, Júlio, como é que eu faço para saber se eu estou trabalhando do meu lado, o meu QP, de uma maneira que vai me jogar para cima, para o alto do vórtice, que é acima de 75%, ou para baixo? Eu peguei essa semana, estava falando com a Amanda. Filha, você sabe qual que é o seu vibrômetro? Porque assim, eu falo muito de vibração aqui em casa. Quem conhece sabe que eu gosto disso. Fala assim, pô, como é que eu estou me sentindo? Né? Eu falei, já dei a resposta. Filha, ia ser legal se a gente tivesse um vibrômetro, né? Para saber. Ela falou, mas e a gente, qual que é? Aí eu falei, são os nossos sentimentos. Então, e é isso que é o QP. Eu estou contando para você porque é assim que é o coeficiente de positividade. Como é que você está? Como é que você está vivendo? Como é que está a sua vibração? Né? Dentro da física quântica, não tem como você querer algo se você está vibrando algo totalmente diferente. E aí é uma prática, e a gente vai entrar nos sabotadores, isso aqui também, é uma prática que você começa a perceber, você muda. E é esse que é o convite para o sabotador. É você entender qual que é o seu sabotador. Quando você sabe que está acontecendo, você tem um comando, que a gente vai falar, você identifica a ruptura e dá uma ação.
Quando você faz esses 3 passos, você começa a diminuir o chefe da gangue, que é o crítico, e depois você minimiza. A vozinha que fica na cabeça é o crítico. Falando, ah, você não vai fazer, não tá bom. Olha, se é para fazer isso, vai estar uma bosta seu serviço, só faz direito, viu? Se não é para fazer direito, nem começa. E é por isso que aquela frase feita melhor que o perfeito bomba tanto, né? Então, assim, você vai passar vergonha, vão rir de você. Esse é o crítico. Aí você vai entender os seus sabotadores. Era isso que queria saber, minha irmã? Era isso. E é tão interessante, né? Porque você mesmo disse anteriormente que a importância de estar no presente, porque te dá clareza para reconhecer essa autossabotagem que em algum momento da nossa vida nós passamos por ela, né? E quando você tem o raio do autoconhecimento, né? Você consegue viver o presente, namorando o seu futuro, sem perder de vista o que você deseja, o seu ponto lá da felicidade, né? É, e aí, cuidando desse chefão da gangue, né? Como a gente diz, esse crítico interno. E como que a gente faz para neutralizar? Né? Porque eu sinto como uma chave de braço que você tem que criar músculo. Né? E como que a gente faz tudo isso para dar conta desse crítico? Conta um pouco para nós. Essa chave de braço é o que eu estava falando agora para você. É a queda de braço, justamente. Quando você começa a perceber que, que você está se sabotando, entrando num ciclo de autossabotagem, esse fato de perceber já te deixa mais forte. Por isso que é legal, né? E aí depois você tem uma ação. Qual que é a ação? Você, puta, percebi. Pô, comecei a me sabotar, tá certo? Você tem. É fundamental. Quem não. É fundamental. Você tem que dar um nome para essa figura, para essa vozinha que está na sua cabeça. Você tem que tirar do abstrato, a gente sempre fala, né? Tira do abstrato e traz para o concreto. Precisa disso. Então você dá um nome para o seu sabotador. E depois você tem uma ação. Qual que é a ação? Você dá uma bronca, dá uma ordem, tem que ser na ordem. Sai daqui, não me incomoda, quem manda nessa vida sou eu. E aí você cria uma frase que faça sentido para você. Então, dentro desse processo, primeiro é ter consciência que começou a entrar num processo, nesse ciclo de autossabotagem. Depois que você entrou no ciclo de autossabotagem, é você olhar para o seu sabotador, para o seu crítico, o nome, né? É, vamos dar um nome assim, Pato Donald. Pato Donald, para de me perturbar. Eu vou parar agora e vou embora. Tipo, alguma coisa nessa situação. Você tem que dar uma ordem para que esse negócio aconteça. Então, dar o nome, tem que ter uma frase de ordem para você falar quem manda aqui sou eu e falar o que você vai fazer, tá bom? Então, Bora? bora! Então, esses são os 3 passos essenciais para que a gente possa enfraquecer os nossos sabotadores. E aí, você pode utilizar também recursos, né, Júlio? Eu lembro que nós estávamos numa aula, eu e o Júlio estávamos dando uma aula, nós estávamos conduzindo uma turma de coaching grupo, e aí eu contei um pouco da minha experiência, né, quando eu fui falar de sabotadores, porque para mim eu preciso, além de dar o comando, eu preciso de algo mais concreto. E eu fazer o quê? Cancelado, cancelado, para poder ressignificar, trazer o meu estado mental para o aqui e agora. E aí você vai utilizando os recursos, né, que façam sentido para você. Né? Isso é Mais algo. importante, ter consciência e ter uma ação. Essa que é a situação, né? E, e é entender, é perceber. Eu vou colocar no Trello, se você está aqui com a gente, assistiu, entra lá depois no link da bio. O link da bio, eu vou clicar nele aqui para dar uma olhada. A primeira coisa que aparece é o Trello. São as 12 lives. Entra lá, acompanha as lives, tem live, ferramenta, tem tudo lá. E depois tem o curso gratuito de como sair do zero para a realização, que é o que a gente está fazendo. Então, tá lá um curso gratuito e um e-book com 6 ferramentas e meio. Gratuito também. Olha só.
A gente está passando para você tudo o que você pode e deve fazer para mudar a sua vida. E, Júlia, minha vida tá boa. Então, se você fez, e eu espero que realmente, se você tiver aqui, espero que realmente esteja com os 5 pilares que nós falamos lá no passado, tudo equilibrado, né? Mas se você começa a andar, falar, não tá do jeito que eu quero, começa. Aqui estão todas as ferramentas. E essa aqui hoje é uma das fundamentais. Por isso que eu falo, quem faz o sabotador, fala, uau, mas por que eu não percebi isso antes, né? Posso falar, antes de falar quem são eles e quais são as principais características de cada um? Vou falar o meu Aham. sabotador principal, tá? E quando surgiu? Qual é o meu sabotador e quando surgiu? Eu tenho um que chama-se hiperrealizador, né? O hiperrealizador, eu já vou falar, é o que você está sempre fazendo. Então, você falar para mim assim, Júlio vai lá e faz uma live, Júlio vai lá e faz uma live. Mesmo que eu tenha vergonha, eu vou lá e vou fazer uma live, porque eu tenho que fazer uma live. Pum, né? E aí, quando que surgiu esse hiperrealizador? Quando eu era pequeno, lá para os meus 10, 11 anos, eu chegava em casa e tirava minhas notas, tal, fazia minha lição. O que minha mãe falava? Esse menino olha, é muito inteligente, olha como ele faz tudo direitinho, vai bem na escola. Dava uns tapinhas, eu ficava feliz. E eu queria fazer mais o quê? Eu queria fazer mais lição para ter mais reconhecimento. Depois eu fui trabalhar nas empresas. O que o Júlio fazia? Eu era o que mais se esforçava para fazer. Porque eu esperava que o meu líder, chefe, patrão, ó, que menino bom. E aí, eu achando que estava indo bem. Só que depois eu percebi que eu fazia mais. Eu ficava mais cansado. Às vezes não tinha, fazia e às vezes não via o resultado que eu esperava. Aí você fala, Júlio, isso daí, esse hiperrealizador é bom? Não, é lógico que não. Não tem sabotador bom. Porque quando ele te leva para o extremo, teve um tempo que eu trabalhava aqui atrás, trabalho no meu escritório, eu ficava até 1, 2 horas da manhã fazendo. Aí chegava uma hora que eu estava cansado. Vou falar, hoje eu tenho regra, tenho horário para começar, tenho horário para terminar. E o meu é o seu Zé. Seu Zé, quando eu olho para a porta e eu estou cansado, eu falo, seu Zé, parei, velho. Eu vou embora. Porque eu olho aqui, eu sempre tenho coisa para fazer. Então, se eu sempre tenho coisa para fazer, então eu ficava aqui. Agora não, dá 10 horas, não, eu falei, seu Zé, parei, parei. A não ser que tenha. Um dia ou outro que você tem um projeto, eu quero terminar uma coisa, aí você está empolgado, você vai, mas é esporádico, não é uma rotina. Porque se deixar, você, né, todo mundo tem que fazer. Né? Quem é dono ou dona de casa, sempre tem coisa para arrumar em casa. Tem um prato para lavar, uma cama para arrumar, um chão para limpar. Se você não tomar cuidado, você vira escravo. Vira escravo do trabalho, vira escravo do relacionamento, vira escravo, porque você está sempre entregando mais do que precisa entregar. É bom realizar? É bom, mas toda vez que extrapola, um negócio não dá certo. Entenderam? Então, fui de tanto lá quando eu era novo, com uns 10, 11 anos. Recebi o tapinha nas costas da mamãe e falei, ai, menino lindo, né? Olha só, foi um padrão. E aí é uma coisa importante. Nem sempre os padrões são negativos. Você cria um sabotador com uma coisa positiva. Foi positivo, né? O reforço positivo da mamãe. Só que É. esse reforço positivo da mamãe fez com que eu ficasse sempre esperando, fazendo para ter o retorno. Esperando, eu vou fazer mais, 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 e aí eu tenho retorno. E aí na vida você faz mais, mais, o seu mais, mais, depois de um certo tempo passa a ser pouco para os outros. E você fica na expectativa dos outros, porque eu vivia na expectativa dos outros. O problema não era eu, o problema era os outros. Eu queria ter o carinho dos outros, reconhecimento. Entende a jogada? É isso. Bom, Esse vamos fica passar um nesse pouquinho para nível. cada um deles? Vamos, o Hã? próximo. Então, o primeiro que você falou foi o hiperrealizador, certo? Não, eu vou seguir uma sequência aqui, mas eu vou falar todos eles rapidinho. Né? Tá Tá aqui, ó. bom. O Aham. hipervigilante, a vítima, o hiperracional, o controlador, o esquivo, o hiperrealizador, o inquieto, prestativo e o insistente. Gente, ó, para que essa live já deu os 30 minutos. Eu poderia desenrolar, falar no detalhe de cada um. Mas o detalhe de cada um é mais 10 minutos. 10 minutos de cada sabotador, eu estou falando de mais 1 hora de live. E 1 hora de live não é o nosso propósito. Nosso propósito é, você vai clicar no link da bio, vai lá no Trello depois, não vai hoje não, vai amanhã.
E lá vai estar a ferramenta para você fazer seu sabotador. É de graça, eu não preciso Hoje emitir você curso. já pode clicar e baixar o curso lá, né? O curso, o e-book, isso aí você já pode fazendo hoje. Não, isso é gratuito. Isso você pode fazer hoje. É. Mas amanhã, você pode ir no Trello para ver as lives. Mas não adianta você falar assim, eu estou contando como é que vai ser. Você vai chegar hoje e amanhã você falar, você manda um direct para ele. Júlio, não tá lá, porque não tá. Porque eu vou baixar a live de hoje, eu vou colocar isso amanhã lá. Mas o que eu estou te explicando é que estará lá amanhã. Hoje você pode baixar isso tudo que o André falou. E deve. Mas amanhã você vai ter lá um link para fazer o seu sabotador. Entendeu? Lá você vai ter a resposta do seu QP, para você saber o quanto você está trabalhando em direção ao seu coeficiente de positividade, o quanto você está fazendo para te levar para lá. Se você está dentro dos 25% que estão trabalhando para a felicidade, ou são daqueles que estão jogando para baixo, tá? Então, e vai sair o seu sabotador. Júlio, mas qual que é a diferença de uma devolutiva? Na devolutiva, a diferença é: eu vou pegar você pela mão, nós vamos entender o seu sabotador, e aí vai ter um plano de ação para você, sim. Ah, ó, já dei hoje para você. Faz o seu sabotador, identifica, rotula e dá uma frase de ação para ele parar, do que mais encaixa para você. Se fizer isso, já o seu lado sabe vai começar a ficar forte. E aí, a gente vai caminhando e a gente vai chegando lá. Bom, vou falar um pouquinho de cada um, tá? O que é um pensamento, tem vários, a gente fala um pensamento e uma mentira que você conta para você, tá? Então, vou lendo aqui para a gente entender de uma maneira mais técnica, bem legalzinho. Vamos lá. Hiperrealizador. Ele precisa de desempenho e realizações constantes. Ele é refém de resultados para ter respeito próprio, tendência a vício ao trabalho. Falei que eu falei de mim já, né? Então, é refém de resultados. O pensamento dele, um dos, preciso ser o melhor no que faço. Esse, ó, o hiperrealizador é aquele que tem um monte de troféu ganhando pó que não sai para nada. O objetivo que ele fala, olha só, mentira para se justificar. O objetivo na vida é alcançar realizações e produzir resultados. Essa é uma das mentiras do hiperrealizador. Se você é uma pessoa que está mais ou menos parecida comigo e no que eu falei, vamos lá, presta atenção. A vítima, segundo, a vítima faz sentir-se emotivo e temporal. Temperamental, sempre em busca de atenção e afeto, foca nos sentimentos dolorosos, o que resulta martirização. Pensamentos da vítima. Ninguém me entende, pobre de mim, coisas terríveis sempre acontecem comigo. Né? E as mentiras, e a mentira, né? Vou te falar a mentira. Talvez assim eu receba um pouco de amor e atenção que eu mereço. Então a vítima, passando rapidinho, não vou entrar no detalhe, mas a vítima é aquela que ela se coloca numa posição, com uma dor ou com algum resultado, esperando que as pessoas tenham carinho. Quantas pessoas ficaram? Como surge uma vítima? Pode ser um caminho. A criança, quando ficava doente, ela tinha o carinho do pai e da mãe. Quando ela estava saudável, pai e mãe voavam. Então ela ficava doente de novo, pai e mãe estavam de perto. Olha só que o seu subconsciente começa a trabalhar. Quando eu não estou bem, eu tenho atenção. Pode ser um dos caminhos, tá? Não tem mágica, mas esse pode ser um dos caminhos. Próximo, terceiro. Hiperracional. Foco no processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. Emoções são consideradas indignas de respeito, visto como frio, distante, intelectualmente arrogante. Essa é uma característica do hiperracional. Pensamentos. A mente racional é onde ela está. Os sentimentos atrapalham e são irrelevantes. A mentira que conta. A mente racional é a coisa mais importante. Deve ser protegida da invasão desagradável das emoções e necessidades confusas das pessoas para que consiga concluir o trabalho. Em algum momento, na vida dessa pessoa, ela teve que assumir algumas responsabilidades e essas responsabilidades podem ter feito com que ela tivesse que assumir de uma maneira mais racional a tomada de decisão, né? Quantas e quantas pessoas a gente não conhece e fala assim, perdeu pai e mãe cedo, ou pai e uma mãe,
e teve que assumir a responsabilidade da casa. E aí fala assim, não, eu não tenho tempo para ficar chorando, não tenho tempo, eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar do meu pai. Então, nesses padrões bem pequenininhos, coloca o sentimento de lado. E esse pode ser um problema. Hipervigilante. Deixa eu ver. Alguma coisa tocando aqui. Não, é aqui. Não, peraí, eu tô tocando aqui o telefone, vou desligar, peraí. Hipervigilante. É um estado constante de alerta. Nunca descansa. Sente-se ansioso em relação aos perigos ao redor e tudo pode dar errado. Natural estresse contínuo. Pensamento. Quando a próxima coisa ruim vai acontecer? A justificativa. A vida é cheia de perigos. Se eu não ficar alerta, quem vai ficar? Sabe? A maioria daqui acho que não vai lembrar. Ó, vida, ó, azar. Aquele carinha que está sempre... Esse daqui é muito tenso. Porque está sempre esperando. Ó, a hora que a próxima coisa ruim vai acontecer. Então está sempre em estado de alerta. Imagina quanto não deve sofrer uma pessoa dessa. Né? Não sai. As pessoas que estão em volta dela, difícil. O inquieto, sempre em busca de novas emoções, não consegue ficar parado, busca por novas atividades contínuas, as quais não dão paz e nem alegria. Pensamento dele, não é satisfatório, não é satisfatório. A próxima coisa que eu vou fazer será mais interessante. A desculpa, a vida é curta demais, precisa ser vivida intensamente. Ou seja, o inquieto, em algum momento, ele não conseguiu, ou ela não conseguiu, está sempre pulando, buscando a realização, buscando a felicidade e não consegue se concentrar. O controlador é aquela pessoa que quer, você está no controle ou a resposta é, ou você tem o controle ou você não tem o controle. É movido pela necessidade de estar no comando e dirige as ações das pessoas de acordo com a sua vontade. Pensamentos. Estou no controle ou fora do controle? Se eu trabalhar com afinco bastante, posso e devo controlar as situações que transcorra do meu jeito. Mentira. Sem mim, você não consegue fazer muita coisa. Você precisa forçar as pessoas. O controlador sofre porque deseja que as coisas estejam sempre de acordo com a vontade dele. Ou ele está mandando ou ele não está mandando. E às vezes extrapola, né, para chegar nessa situação. Pode ter surgido em qualquer momento, um momento que teve que assumir uma responsabilidade, e nesse momento de responsabilidade puxa, e aí, né, tem o peso, né, a diferença do remédio e do veneno, né, é a quantidade. E aqui a gente está falando de sabotadores. É justamente isso, o que te sabota, quando levado a um excesso. Um controlador, às vezes, é capaz de fazer coisas não legais, de se prejudicar financeiramente para ter o controle da situação. Então, precisa entender. O esquivo se concentra no que é positivo e prazeroso, de forma extrema, e evita situações difíceis e desagradáveis. Pensamento do esquivo. Isso é desagradável demais. Talvez eu deixe de lado e o problema se resolva sozinho. Uma mentira que um esquivo conta. Você só é uma boa pessoa por poupar o sentimento dos outros. O esquivo, ele nunca entra em atrito. Nunca então, ele acaba sempre fugindo, né? Nunca se posiciona, prefere ficar, né? Esquivar a se posicionar. Interessante. Isso. E assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou uma boa pessoa, né? As pessoas gostam de mim não porque você não se posiciona. E tem que ver. A hora que você começa a entender, entrar no detalhe, você vê, eu estou falando um ponto, um pensamento e só uma mentira. Tem um monte aqui. É que senão a gente vai ficar, foi o que eu te falei. Cada um deles eu levo 10 minutos. Para levar 10 minutos, eu vou fazer uma live de 2 horas. E aí não é o que a gente quer, né? Nosso propósito é 30 minutos, 40. Já estamos nos 40. O insistente. O insistente, ele é perfeccionista, onde a ordem e a organização são levadas ao extremo. Deixa as pessoas ansiosas e nervosas. Drena a energia em busca da perfeição. Frustração consigo mesmo. Qual que é o pensamento que tem um insistente? O certo é certo, errado é errado. Eu sei o jeito certo.
A mentira que ele conta é uma obrigação pessoal. Depende de mim consertar as conclusões que eu encontrar. Olha só que coisa difícil, hein? Primeiro, sabe aquela frase, feita é melhor que perfeito? Serve para o insistente. O insistente nunca vai começar se não tiver perfeito. E olha só, fala lá em cima. Drena a energia dele, eu falo da pessoa, dela, da pessoa, e das pessoas que estão em volta. Porque assim, não consegue dar folga. Então, assim, tem que ser daquele jeito, tem que buscar sempre a perfeição. Então, tem quantas hoje, principalmente hoje, você dá um start antes de estar para testar, para ver como é que é, para um insistente, você fala assim, comece, a gente vai ajustando no caminho e chamar a pessoa, porque a pessoa quer estar com tudo planejado, né? Bora lá. Prestativo. Busca aceitação e afeição por meio de ajuda, agradando ou buscando agrado ou elogio dos outros. Perde as próprias necessidades em vista dos outros. Pensamentos. Para ser uma boa pessoa, devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. Mentiras que contam. Não faça isso por mim. Isso é um prestativo. Né? Então, ele fala, eu estou ajudando a pessoa de coração, coração cacete. Estou ajudando a pessoa porque está esperando alguma coisa de volta. Né? Esse é o prestativo. Você ajudar os outros de coração para não esperar nada de volta, show. Aí você está fazendo com amor. Agora, quando você faz alguma coisa, e tem gente que sofre, não é só esperando alguma coisa em volta, viu, minha irmã? Mas tem gente que... Teve um caso que eu vi de uma pessoa que ela falou, o meu prestativo surgiu e era o pior, era o que mais doía nela. O meu prestativo surgiu com a minha avó. Que a minha avó falava assim, você só vai ser uma boa pessoa se ajudar os outros. Então você tem que ser o último a comer. Os primos comiam primeiro. Ela ficava com o que sobrava. Então para ela sempre foi. E ela só ia ser uma boa pessoa se ela fosse assim. E ela entendeu que foi no momento com a avó dela lá no passado, né? Então assim, o problema não é a avó, foi a situação, né? O amor da avó ela tem, mas ela fala, pô, foi com a minha avó. E o que ela faz? Toda vez que vinha uma vontade de ajudar os outros, colocar a vontade dos outros na frente da dela, ela falava assim, para Dona Maria Chocotinha, nem lembro o nome, era Maria alguma coisa. Eu não vou fazer, eu vou fazer a minha vontade. Pronto. Olha só, ela começou a perceber que às vezes ela tirava a vontade dela para fazer a dos outros. Isso é um prestativo e isso dói. Não só, tem aquele negócio, não é só fazer esperando um retorno. Eu sou prestativo para ter um agrado. Às vezes ela sofre porque ela é um prestativo porque é o padrão dela. Olha só, se ela não for boazinha, ela tem na cabeça a avó dela falando assim, você não é uma boa menina. Olha, surgiu lá na infância, a gente está trazendo para a vida adulta. Bom, esse aqui foram os nove sabotadores. O link para você fazer vai estar da inteligência positiva. Colocarei no Trello amanhã, né? Se você falar assim, Júlio, você tem uma devolutiva que você cobra para fazer essa devolutiva. Nós temos a devolutiva. Uhum. E por que você está falando de graça? Você pode ler o livro, leia o livro, compre o livro, faça o teste, entenda, né? Porque a gente estudou, nós fizemos um curso, a gente busca uma solução para cada sabotador, né? Um caminho, um filme, um livro para você ler, né? A gente vai buscar a origem do sabotador para você minimizar essa situação e começar assim, fortalecer seu lado sábio, entender quando o seu Zé me atrapalha, quando a dona dona nome lá Maroquinha, puta, nome de uma Maroquita, sei lá, tá ali te perturbando, é entender essa situação. E quando isso acontece, você começa a entender os seus sabotadores, a sua autossabotagem, entender por que você se esquiva de tanta situação, entender o porquê você... por que as pessoas falam que você é tão hiperracional? Por que você é tão racional? Por que não tem sentido? É entender. E a hora que você pratica isso, é libertador. A hora que você fortalece o seu lado sábio, você começa a tomar decisões mais fáceis. Você vai reagir de maneira diferente e não mais de uma maneira só para se proteger.
tá bom? Esse é o convite. 7ª live, e aí agora a gente está indo mais para o final, para mais ação. Então, daqui a... Ó, se você percebeu, teve muita ação até agora, chamamos você para muito exercício. Hoje tem um to-do, coach que é coach tem tarefa. Baixa e faz a sua ferramenta, tá? Se ficou alguma dúvida da ferramenta, você pode me chamar no direct que eu tento responder e te ajudar por lá, tá bom? Hoje a gente marca e entra no detalhe a fundo. É isso. Minha irmã, fizemos uma live de 45 minutos. Espero que tenha ajudado, esclarecido. E se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. É isso aí, um assunto que ele é tão profundo, né? Ele traz tanta possibilidades de autoconhecimento que transforma. Isso é muito conteúdo, eu entendo, fica tranquilo, né? Não foram 45, não foram excessos, né? Porém, foram conhecimentos que transformam e transformarão as nossas vidas. E clica no link aí da bio, acessa o nosso curso, o nosso e-book, começa essa mudança que você quer na sua vida. Só vem. Segunda-feira, todas as segundas-feiras, os nossos compromissos aqui com a gente, às 20 horas. Ah, e não esquece, chama mais gente. Só vem. Até. Obrigado. Fica com Deus. Excelente semana. Sim.